Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma entrevista, né? Ou mais um vídeo gravado aqui para o canal Fuxico Gospel. Eu já quero agradecer demais, como eu sempre faço, a você que está nos acompanhando desde o começo dessa série de depoimentos que a gente tem coletado com relação ao LPD, ao Flávio Amaral e a esposa dele. Eu confesso que eu não imaginei que a gente ia conseguir conversar com tanta gente. E a entrevista que você vai assistir agora, que a gente vai começar agora, é só mais uma das tantas que já estão prontas, gravadas, e a gente vai soltando dia após dia para que você possa acompanhar como que foi, né, a vida daquelas pessoas que tiveram as suas vidas tocadas pelo Flávio, pela Andréia e pelo LPD. Essas experiências já foram divulgadas aqui através desses depoimentos. A gente vai ouvir agora o depoimento de alguém que conhece o Flávio de bem antes do LPD surgir, e portanto eu acredito que seja um dos depoimentos mais importantes que a gente vai ouvir agora, porque é alguém que vai dizer pra gente qual é a gênese do Flávio Amaral. Vem pra cá, Fabrício Campos. Meu irmão, inicialmente eu já quero te agradecer por ter aceito o convite pra gente conversar e você falar pra gente, pra nossa audiência, um pouco da sua história, da sua experiência. Seja bem-vindo. Obrigado, Israel. Graças e paz. Boa tarde a todos. Graças e paz. Eu me chamo Fabrício Campos, eu estou do estado de Minas Gerais, Ipatinga. Eu já conheço o Flávio e a Andréia já o Flávio há mais de 20 anos, a Andréia desde 2015 para cá. E a gente, né, que trabalhou nas ruas, né, onde eu era travesti também, trans, em Brasília e no Rio de Janeiro. A gente sempre se deu bem, sempre foi, ele me recebeu bem lá em Brasília, quando eu estive lá e tudo. Uhum. E na minha conversão, depois de um tempo, Deus sempre falou no meu coração a respeito de ajudar outros, né, em estado de vulnerabilidade. E aqui na minha cidade tinha um trabalho voltado para moradores de rua. Então aqui o que eu quero falar é como que começou essa questão da minha aproximação com ele próximo, depois do mundo do travestismo, entendeu? Uhum, uhum. Deixa eu te perguntar logo antes de você falar sobre essa experiência e etc. Fala pra gente como que era o Flávio nas ruas. Aquele testemunho que ele conta procede daquele jeito? Então, ele realmente sempre foi muito muito respeitado lá em Brasília, né, como travesti e tudo, mas eu não peguei essa época dele como dono de boate, essas coisas. Eu conheci ele cafetinando, tomando conta das ruas lá, as travestis, ele só ficava na rua quem ele ou um outro colega deixava e tal, por isso que eu falei que ele me recebeu bem, mas também porque eu também não era fluxicheira, né, assim, no estado, não que eu era perigoso, mas como eu entrei nesse mundo com 13 anos, e nessa época eu já estava com meus quase, em 2004, eu já estava com 19, 21 anos, por exemplo, hoje estou com 42, então eu já não tinha medo de nada, eu já era um travesti respeitado no Rio de Janeiro, porque eu fui pro Rio de Janeiro com 13 anos, então eu apanhei muito das travestis quando eu era mais novo. A minha mãe foi me buscar lá, de tanto que eu apanhava lá. Então eu tive que sobreviver nesse submundo, onde que as mais velhas batiam as mais novas, os cafetões. Então eu ali também sabia com quem ele estava mexendo, né? E eu morava com uma pessoa que também era uma pessoa respeitada do Rio, então, mas ele me recebeu muito bem. A gente usava drogas junto e tal, e até então beleza. E depois disso ele foi no Rio de Janeiro, eu alugava vagas, ele fala que algumas vezes que eu era terrível, que eu tive casa de diária, mas eu não tive casa, eu não fui cafetinha, né? Eu tive casas que eu recebia as pessoas da minha casa, elas pagavam diária para comer e dormir. Mas eu nunca fui de cobrar pedágio, eu nunca fui de bater em ninguém por causa de ponto, pelo contrário, eu já apanhei por causa disso. Eu já apanhei defendendo outras colegas minhas, entendeu? Então a minha vida foi marcada de muitas tragédias, entendeu? E aí eu fui encontrar com ele, acho que no ano de 2006, 2007, por aí, que ele teve no Rio de Janeiro, mas teve que sair de lá, porque as cafetinas queriam pegar ele, e ele teve que sair de lá, né? Senão eles iam fazer alguma coisa com ele lá, uma maldade. Mas aí quando ele voltou lá, já estava na igreja? Ele já estava na igreja quando ele voltou lá, não? Não, como travesti. Aí isso em 2007, 2006, 2007, por aí.
Aí no ano de 2009 eu vim embora para Minas Gerais, fiquei ainda como travesti ainda, porque eu cheguei no fundo da lama como travesti, né, nas drogas, no fundo do poço, tudo, muita droga, muita depressão, tentado contra a minha vida, igual eu já fui furado de faca 5 vezes por pessoas diferentes, tudo no Rio de Janeiro, meu corpo hoje é todo marcado, atentado, teve uma chacina de travestis lá, e 2 morreram perto de mim, e era para mim ter morrido, e Deus me deu um livramento. Então Deus tem um propósito da minha vida, Israel, e o propósito da minha vida é pregar o evangelho e ajudar outras pessoas. Não que eu seja santo, eu nunca fui, eu sou pecador miserável como todos, porém eu reconheço a minha miséria espiritual. Eu nunca tive orgulho de falar que eu não sinto mais atração por homem, eu sou macho alfa, macho ômega. Não existe isso. A luta é diária. E outra coisa, eu quero dizer bem claro que ser gay é um direito. Ser gay é um direito de um cidadão. Ele tem direito, de todo cidadão ter direito de ir e vir. Então a gente confessa a nossa fé, sim, porque nós cremos em Jesus. A Bíblia, ela fala a respeito da prática, que é a constituição familiar na Bíblia, é homem e mulher, sim, nós temos que pregar a palavra, mas nós temos o dever de respeitar as pessoas que não querem seguir aquilo que a Bíblia diz. E a gente não é obrigado a forçar as pessoas, empurrar o evangelho abaixo das pessoas. E ninguém vai ganhar ninguém para Jesus, muito menos esse público, pregando ódio, pregando super santidade, pregando engano e pregando mentira. Então, eu sempre fui sincero comigo mesmo, com meu pastor. É uma luta diária, e eu casei, tive uma vida normal, tenho filhos. Hoje eu não estou casado mais, mas não porque eu não fui homem, mas sim porque problemas pessoais. Mas não existe, a mesma coisa é um homem que é adúltero, um homem que tem problema com pornografia, ele vai ter que lutar contra isso até ele morrer, porque a tentação, a carne, ela nunca converte. Então, essa pregação que existe cura gay não existe. E se Deus deixa, permite, é justamente para a gente permanecer firme na dependência dele todos os dias, para reconhecer que com ele a gente vai conseguir vencer um dia de cada vez, entendeu? Então, é uma coisa que ele sempre bateu muito no peito, essa questão de atacar as pessoas, de julgar as pessoas como que você vai para o inferno, você vai isso, esse discurso de ódio, com muitos que, infelizmente, nunca vai ganhar isso, de tanto que a maioria não está de pé. A maioria que passou lá não está de pé, não teve conversão. Primeiro que não teve preparo suficiente para isso. Porque eu passei por discipulado, eu passei por libertação, por acompanhamento psicológico, psiquiatra, renúncia, isso voluntariamente, porque como eu disse para você, a prática ser gay é um direito da pessoa, e deixar de ser também, e cada um deve respeito ao outro, quem quer deixar de ser e quem quer continuar sendo, e a gente assim caminha um lado a lado do outro, respeitando o direito e o espaço do outro. Não é criar inimizade, não é ficar atacando, não é ficar promovendo ódio. Nunca, isso não é papel de cristão, e muito menos no testemunho de uma pessoa que diz ser ex-gay, ex-travesti. Ninguém nunca vai ganhar. Então eu nunca tive espaço na rede social como ele teve, e oportunidade para poder fazer a diferença. Mas infelizmente a soberba, o orgulho, a raiva e o achismo, o superego, tomou conta da vida dele e dos dois, de achar que eles nunca seriam descobertos, ou que Deus não iria fazer justiça. Porque eu disse para ele 2 meses atrás, que ele fez um comentário me defamando na rede social, que eu dei muito problema para ele, que eu usei droga na casa dele, mas ele falou por quê? Porque, igual eu falei para você, ele viajava com os LPDs, os novatos, que ele estava mostrando a imagem deles para poder receber as ofertas. Como não foi ele que me ganhou para Jesus, então para ele eu não era vantagem ele ficar me mostrando, ou muito menos mostrando a minha história, porque eu não fui o LPD que me ganhou para Jesus, né? Fabrício, você falou agora há pouco sobre esse episódio que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Quando é que a vida de vocês volta a se encontrar? Quando vocês voltam a se encontrar? Isso, aí nisso passaram-se os tempos. Em 2013 eu me converti, e quando foi em 2015 começou alguns rapazes me procurar na rede social, porque eu postava meus vídeos e perguntando como que eu consegui, como que eu
estava conseguindo vencer e tal. E como eu te falei, que Deus sempre falava no meu coração, que me alcançou e usou esses profetas para falar comigo, que ele me libertou para mim poder ajudar outros. Então eu comecei a orar a Deus, para Deus abrir as portas para me dar condições, para mim poder ter um lugar para receber esses rapazes. Eu já era cabeleireiro, fiz curso de cabeleireiro, especialização em colorimetria, cortes, tudo. Falei, eu poder ajudar esses rapazes a tanto inserir eles na igreja, como eles, se eles quiserem, voluntariamente, como eu disse, né? Apresentar as pessoas que me ajudaram, que eu tive uma igreja que me ajudou, que me acolheu, me recebeu com amor. Essa mentira que ele prega, que as igrejas têm nojo, têm ódio, é mentira, porque tem muitas igrejas que apoiam, que ajudam, que acolhem, mas se voluntariamente, não obrigada a pessoa a querer Jesus, que é uma das coisas que eu desconcordava com ele, que eu achava que ele deveria, para as pessoas que saíam da casa dele, ele deveria ligar para a cidade que a pessoa mora, ligar para um pastor próximo à casa da pessoa e falar, olha, aqui é uma ovelha que passou a minha casa, fez cirurgia, eu queria te pedir se você poderia receber ela aí na sua igreja, você poderia estar acompanhando ela aí, porque ele não pode mais ficar na minha casa, porque ele tem que seguir a vida dele, mas eu te peço, em nome de Jesus, que se precisar de alguma coisa, eu ajudo e tal. Não tinha isso, ele só mandava os meninos embora, arrumava um motivo, e aí os meninos embora, e ficava chateado, magoado, e muitos se arrependiam e voltavam até de novo a se travestir, como praticamente 90%. Só não voltou a ter peito, mas voltou a ter as mesmas práticas. Mas enfim, aí esse projeto era, igual eu te falei, tinha o projeto Videiras na minha igreja, que era para moradores de rua, e tinha toda a metodologia pronta, tinha a cozinha industrial, tinha as camas, tinha tudo, só faltava o local. E nisso eu comecei a orar a Deus. E nisso tinha alguns encontros de algumas igrejas juntas. E aí me chamaram para conhecer a minha ideia. E souberam do meu testemunho. E nisso eu fui para Avalanche Missões. Eles me enviaram para lá, para a Andréa Vargas. E fiz um treinamento lá de missões urbanas. E aprendi de tanto que o meu projeto foi um dos escolhidos, que chamava Amigos Sem Fronteiras, onde que eu fiz, Deus me deu direção todinha de montar o projeto, custo, gastos, os profissionais que precisavam ter no projeto, tanto na área, né, psicológica, área psiquiátrica, cozinheiros, monitores, e não seria uma casa de recuperação nem para cura gay, seria uma casa de acolhimento para pessoas em estado de vulnerabilidade, específico para trans ou gays, que queiram voluntariamente sair dessa prática, sendo usuário de droga ou não, porque não tem isso, igual eu falei, 90% das pessoas que vivem na rua como trans são usuárias. Hoje, alguns não são, porque muitos transformaram nas suas casas, com a sua família, tomaram hormônio dentro de casa, estudou. Hoje o mercado abriu para muitas trans, mas na nossa época, que eu virei trans em 95, e ele também, mais ou menos nessa época, não tinha tanto mercado para trans, então a maioria se prostituiu e viveu de rua, então praticamente 90%, porque os próprios clientes induziam a usar droga com eles, e o próprio sistema ali de prostituição, se você não beber, se não fumar, você não vai ficar, então quer dizer, então como que eu falar que não é casa de drogado, a gente não acolhe pessoas drogadas, como assim? Se eles sabem que esse submundo, as pessoas que vivem nas ruas, a maioria usa, então o que é que tinha que ter? Preparo para lidar com as duas situações, tanto se ele não é um pastor que trabalha com acolhimento, com aconselhamento, para poder lidar com as pessoas que têm esse problema de disfunção, de libertação, a parte espiritual, a parte emocional. Se ele não é um psicólogo, não é um psiquiatra, então tinha que abraçar, permitindo pessoas a entrar dentro do trabalho, que ele nunca permitiu. Agora está falando que tinha, mas nunca teve. Então, nessa época, eu fui convidado, fiz o treinamento lá no Vitória, Espírito Santo. Quando voltei, eu fui com uma senhora, me conheceu, que mora nos Estados Unidos. Ela tem um sítio muito bom, todo equipado, com piscina, casebre, vários quartos, cozinha, tudo. E o pessoal que já tinha os móveis, a cozinha industrial estava pronta a ajudar. E nisso eu tive todo o apoio de vários pastores, várias pessoas, pronto. E nisso eu encontrei com o Flávio na rede social, no Facebook, vi uma postagem dele, ex-travesti, hoje é pastor e tal. Falei, gente, é a Flávia e tal. Mandei mensagem no privado, falei, olha, é você, tal. Falei, não, que benção, eu te encontrei, tal. E agora eu estou com um projeto aqui na minha cidade para ajudar pessoas, e já tinha 3 pessoas já me procurando, que já estava para ser inserida dentro da casa. Mas iria passar por uma triagem, tudo bonitinho e tal.
Aí ele falou, nossa, que bom. E ele estava em Brasília, já casado. Ele falou, eu gostaria muito de conhecer esse projeto, é meu sonho, porque aqui em Brasília eu quase não tenho oportunidade de pregar nas igrejas, porque as pessoas aqui têm nojo, têm ranço, não dá oportunidade e tal. Eu falei assim, então, vem pra cá. Não, primeiro eu falei assim, eu vou conversar com o meu pastor, com os pastores aqui, para ver o que eles têm ideia. E aí eu pensei, bem, Israel, aí o que eu pensei? Como eu tinha 3 anos de convertido, e ele dizia ter 10 e já era pastor, eu me acovardei na situação de ficar sozinho com esses meninos, porque é como eu te falei, é uma luta diária, dia após dia. Então o meu medo é não ter preparo para lidar com esses meninos no dia a dia e acabar caindo com esses meninos, mesmo eu tendo um apoio dos profissionais e dos pastores, que eu iria estar lá com eles 24 horas. Me deu um espírito de covardia nesse momento. E o Senhor já tinha confirmado que era eu, que ele tinha propósito, mas eu me acovardei. E apresentei ele para ele e ela ajudar na casa. E aí eles falaram que ia analisar, beleza, custearam toda a vinda deles, depois custearam a volta deles e ficaram de decidir, e depois eles falaram que sim. E ele rapidamente pediu conta de onde ele trabalhava, que ele era trocador de ônibus, que ele fala que era motorista, mas ele não era, ele era trocador de ônibus. E aí ele veio, mais ela vendeu tudo os que tinha lá e veio. Chegando aqui, eles precisavam passar por um treinamento. Eles precisavam passar um treinamento dentro de uma casa de reabilitação. Não queriam ser esse modelo lá dentro, mas pelo menos para eles pegarem na prática, porque o que eu aprendi no Avalanche, eu aprendi e fiz a prática lá, mas eles não, porque eles nunca tinham trabalhado com isso, eles nunca tinham feito essa obra de missões urbanas nas ruas, em pontos de prostituição e nada disso. E lá a gente fez isso. Porque, Ô, Fabrício, então, a essa altura, o que ele fazia era contar o testemunho dele nas igrejas, é isso? em algumas igrejas lá em Brasília, que eles não davam tanto êxito para ele, não. Onde eu vou te falar que como começou ele ficar conhecido. Tá. Aí foi, ele veio, que ele estava fora, não, eu quero ficar nesse projeto, tal, eu quero. Quando chegou aqui, veio ele, ela e a filha mais nova dela. Chegando aqui, eles tiveram todo o apoio, a questão, tiveram a oferta para poder, a comida para os meninos. Tinha 2 rapazes lá, que já estavam lá, que eram meus amigos, e eles, tipo assim, aí teve o culto de inauguração e tudo, mas rapidamente a esposa começou a murmurar que aquilo ali não era para ela, que ela não queria ficar naquele lugar, que era um pouco longe da cidade, era um sítio, que não tinha internet, reclamava muito por causa de internet, que ela não sei o quê. Aí eu falei com ele, como assim? Vocês não preparou antes para conversar que isso aqui é uma obra missionária e tal, e vocês têm tudo aqui, tá tendo um carro para vocês andar, tá tendo os freezers cheios de carne, um monte de doação de coisas gostosas, e para 4, 5 pessoas, e ainda tava tendo uma ofertinha de dinheiro, deixa as coisas acontecer. Ah, não, e começou os dois sempre discutindo, sempre coisa. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu nunca vi ele agredindo ela, de bater nela, mas eles discutiam muito, muito, muito. E eu falava assim, olha, vocês têm que vigiar, porque nós estamos com 2 vidas aqui, porque eu comecei a ajudar, mas ajudar indo lá, lendo Bíblia com os meninos, assistindo filme evangélico com os meninos, porque até então eu continuei no meu trabalho, indo lá 2, 3 vezes a semana, passava o dia com os meninos e até dormia lá, e eu tinha carro, ia para o meu trabalho no outro dia, mas eu comecei a perceber que eles não estavam tendo aquela metodologia de ter um estudo com os meninos de manhã, de uma laboterapia para os meninos, inclusive um dos meninos sabia até costurar, pediu para arrumar para eles, os irmãos iam arrumar uma máquina de costura para ele poder, estava tudo pronto, Israel, tudo pronto, pessoas já estavam envolvidas para poder ter o psicólogo e tudo, mas não durou 1 mês e meio, porque eles discutiram, tiveram uma briga feia, ela jogou até a televisão no chão, e quebrou as coisas, não avançaram no outro, mas quebrou as coisas, teve um surto, e um dia que estavam os diretores lá, almoçando, e aí eles falaram, não, vocês não podem continuar nesse projeto, não, vocês de ajuda, vocês não estão prontos para cuidar de vidas, nós vamos suspender esse projeto por tempo ilimitado, indeterminado, e vocês vão ter que ser retirados daqui. Aí os meninos tiveram que sair, e antes disso, um dos rapazes precisava tomar remédio, e eles acordavam um pouco tarde, o menino tinha tratamento psiquiátrico, tinha que tomar remédio cedo,
E eles dormiam até um pouco mais tarde, o menino não tomava, aí o menino começou a questionar e ver essa atitude dele, de falar muito do passado, com muito orgulho, e dando os pitios, o menino falou, Fabrício, esse cara não é pastor, esse cara tá muito, a conduta dele é muito, muito duvidosa, esse menino é muito inteligente, esse que queria uma máquina de costura. E aí eles discutiram, e eu não estava no momento, mas a esposa disse que o menino ameaçou de furar o ferro de faca, que ele fala que não foi nada disso. Ela rapidamente foi no vizinho do sítio, mandou chamar um dos irmãos que era apoiadores para ir lá retirar o menino e mandar o menino embora, que estava com medo do marido dela, acontecer alguma coisa com ele. Mas na verdade o menino já estava querendo mostrar o que era verdade, o que ele estava vendo. E aí tiraram o menino de lá. Eu chorei, que a mãe desse menino é uma mulher de Deus, me pediu para ajudar, e até hoje ele está afastado. E ele saiu de lá ferido e voltou direto para onde? Para as ruas. E o outro menino também ficou, mas ficou chateado também, que não estava tendo, igual eu falei para você, uma metodologia, uma disciplina, um dia de oração, um dia de compartilhamento, de perguntas, nada disso, algo saudável, né, que tem no dia a dia de uma casa, porque ele só ficava lá tentando mexer na internet, conversar, brigar, e o menino ficava lá no quarto, comia, almoçava, andava pelo sítio, mas eles não estavam dando aquele apoio que precisa se ter dentro de uma casa de acolhimento, não que seja, igual ele sempre falou, mas aqui não é uma casa de recuperação, realmente não é, mas tem que ter uma casa, tem que ser um estilo de casa para mudança de vida. Não é falar que aqui é uma casa de família, mas uma casa de família distorcida, uma casa de uma família totalmente disfuncional. Não, é uma casa de uma família que tem que ter testemunho para mudar vidas e transformar vidas. E aí eu falei com ele, gente, se vocês não começarem a pagar preço de jejum e oração, isso aqui não vai durar, não deu outro. Aconteceu o fato do dia da discussão no almoço, e os diretores estavam lá, e os dois acabou tendo essa briga feia, e o projeto foi suspenso, que se chamava Amigos Sem Fronteira, que ele já falou isso algumas vezes, começou comigo e tal. Nisso, ele saiu, ele teve todo o apoio, a minha igreja apoiou ele na questão dele não ficar desamparado, ajudou ele com 6 meses com aluguel, até ele se recompor, ela voltou a trabalhar e tal, e ele desesperado, nervoso, e nunca aceitava que foi ele que colocou tudo a perder, que ele nunca aceita o erro dele. E eu falava com ele. Aí um dia que eu joguei na cara dele, ele ficou comigo na minha casa uns dias, ele ficou com raiva e saiu da minha casa com raiva, brigou comigo, ele ficou no meio da rua, que ele fala que eu expulsei ele da casa dele, da minha casa, mentira, eu nunca fiz isso. Eu e minha família sempre apoiamos muito ele, sempre fizemos tudo para ajudar ele e a filha, a esposa, mas eles só falam, né, o que querem. Mas enfim, o que a gente faz, a gente não sou igual a ele, que o que dá, quer jogar na cara, quer prender as pessoas, porque ele já me ajudou sim, mas eu nunca fiquei com ele por interesse, e também já ajudei ele muito, então ele não tem que me cobrar nada. Do que ele fala daqui para frente, para tentar falar, eu fiz isso e aquilo, a vida é assim, a gente semeia na vida de um, e ele, né, o outro semeia na vida do outro. E aí ele passou uns dias, ele foi chamado para participar do PLOX, que é uma reportagem que tem na minha cidade, entendeu? Tipo o Diário do Dia, é um jornal. E aí ele já foi apresentado como um pastor que tem uma casa de recuperação para travestis, que até é um título horrível, que não era esse o foco da casa. Tudo isso eu procurei saber qual seria o nome do projeto, que não é casa de recuperação, não é cura gay, é uma casa de acolhimento para pessoas em estado de vulnerabilidade, que voluntariamente queiram ajuda e um apoio, independente se ela queria ser crente ou não. Por isso, era uma casa confessional, que a gente ia pregar Jesus. A pessoa ia assinar sabendo que ali a gente ia estudar a Bíblia, a gente ia falar de Jesus. O que ela ia acontecer com ela e depois inserir essas pessoas no mercado de trabalho, ajudar elas psicologicamente. Então, isso tudo iria acontecer. Porém, não deu nem tempo de acontecer, porque aconteceu esse surto lá e aconteceu isso. E aí ele deu essa reportagem, nisso ele ficou conhecido, porque esse vídeo bombou na internet. E depois dos 6 meses que aconteceu... Mas ele não já havia saído da casa lá? Já. Por que ele não... Mas ele começou a ter oportunidades, né? As pessoas começaram a ver, ele postava, já começou a fazer vídeo, né, e falar que cuidava de travestis. Ele não deixou de falar porque ele viu nisso uma oportunidade para poder, né, então essa aí foi a semente do LPD. O LPD nasceu aí, a ideia, né?
que não era LPD, né? E não tinha visão que o LPD tem. Era uma visão realmente para acolher vidas e fazer todo o procedimento de ajudar a pessoa, acompanhar a pessoa durante o tempo que ela precisasse, e não era prioridade a cirurgia em começo, porque sim a restauração da pessoa, da dignidade, do emocional, do espiritual, tudo isso como eu. Fiquei 1 ano e meio de peito na igreja. Mas eu não deixava de participar dos cultos, ia de homem para a igreja, cortei o cabelo, tudo. E a igreja foi correndo atrás e fez campanha para me ajudar. E no tempo certo eu fiz minha cirurgia. Porque eu tive uma decisão, né? Uma decisão de mudança de vida. E não é peito que transforma ninguém. Israel, se você pegar uma mulher, por exemplo, e colocar uma roupa de homem, ela vai deixar de ser mulher? Não vai. Um travesti, se você que tem a mente já afeminada, que já viveu a sua emocional, já está todo transformado, você acha que tirando o peito dele, ele vai deixar de ser travesti, deixar de ser? Não vai. Então não é por aí que começa. E não é camuflando as coisas, é sendo transparente, né? E a gente reconhecer, a gente ter desejo, reconhecer que os desejos continuam, que é um processo, não acusar as pessoas, amar em primeiro lugar, mas só que infelizmente isso é para quem realmente tem um chamado para isso e realmente tem um preparo para estar acompanhando e ajudando. E nisso, ele ficou conhecido nesse canal, nesse Blogs, e aí teve vários compartilhamentos. Aí ele começou a ser chamado para dar testemunho nas igrejas da minha cidade. E ele começava aí. E houve várias situações difíceis de discussão entre os dois. E mesmo assim, dava problema, até de polícia. Eles sempre brigavam, então? Sempre brigavam, discutiam. Xingava as filhas dela, sempre. Então, era uma guerra, mas eu nunca vi ele batendo nela, mas de gritaria, de baixaria, de polícia na porta, já deu várias vezes. E dava de noite, ele ia para a igreja dar testemunho. Então, uma pessoa com sanidade mental, você acha, ou temor a Deus, você acha que é capaz de mais o quê? Mas até aí eu achava assim, não, Deus vai trabalhar na vida deles, Deus vai trabalhar na vida deles. Mas foi passando o tempo, eles foram embora daqui, vendeu o que eles tinham ganhado da igreja, que eles ganharam os móveis, ganhou tudo para montar uma casa. E sempre vinha aqui da minha mãe, minha mãe apoiava eles, minha família, tratava eles bem. E aí eu continuei sendo amigo dele, tudo, vi que era um processo. E nisso, passou menos de 5 meses, eu vi ele na Luciana Gimenez, que foi aonde estourou a questão dele, o ex-travesti que hoje é pastor. Que isso foi onde que abriu as portas para ele ir em vários outros lugares, que hoje igreja ninguém chama ele mais. Se você dá para perceber, as igrejas já não abrem portas para ele, porque ele só fala besteira no púlpito. Ele só fala, eu sempre tive cuidado para falar do meu testemunho, porque a gente não pode ferir a igreja, a gente não pode ferir a igreja com palavras torpes, com detalhes que não edificam a igreja, que assusta a igreja. Não é isso. E ele acha que tem que empurrar isso, a goela das pessoas abaixo, que não é assim, entendeu? Então ele sempre ia na igreja, as pessoas iam porque é um pastor conhecido na mídia e tal, mas quando levava na igreja, nunca mais chamava. Então, ele até foi algumas, por isso que hoje ele vai mais só em podcast, e alguns, né, que tem dado, não são muitos também que tem dado liberdade. E eu sempre aconselhei ele também, cuidado com a sua fala e tal, você tem que ter cuidado com o que você fala, às vezes, no púlpito, o púlpito é sagrado, não tem que ficar falando detalhes de intimidade, de tamanho, disso, a posição, que isso, que eu tinha cabelo lindo, eu era maravilhosa, era isso, era aquilo. Eu tenho vergonha do meu passado. Se eu pudesse, eu não nem mencionava ele mais, mas eu tive que passar, porque tudo isso foi uma questão de um trauma lá atrás que eu passei, que infelizmente eu tive que passar por isso. Mas se eu pudesse não contar meu testemunho, eu não contava, mas hoje eu conto para edificação, não para pôr orgulho. Não para falar que eu ganhava muito dinheiro, que eu era perigosa, não sei o que, isso é ridículo. E nisso, pronto, ficamos um tempo sem se ver. Quando foi no ano de 2017, ele esteve aqui, eu vi ele. Quando foi no ano de 2021, eu ia para Portugal. E eu estava passando uma situação financeira difícil, ele veio e até me abençoou e tudo, eu estava casado.
porque eu estava com conta de luz atrasada, e tudo, ele me ajudou e tudo, e eu vi ele com carro, com Creta e tudo, vendo Deus abençoando ele. Falei, glória a Deus, Flávio. E sempre mandar uma mensagem para ele, falei assim, glória a Deus, que Deus está te usando, você aí vendo as primeiras pessoas que diz que estava sendo transformada, mas aí eu pensava assim, mas e aí, depois que elas tiram o peito, como é que é o processo de libertação, ou de inserir no mercado de trabalho, né, de voltar a ter uma vida normal, assim, não que eu estou dizendo, eu respeito muito, eu tenho várias amigas que são trans, são gays, então assim, eu falo isso para quem realmente quer, né, que quer voltar a ser, não falo nem, ter uma vida normal, sem estar vestido de mulher, né, a reconstrução, né, se reconstruir de novo, a desconstrução, vamos dizer. Aí eu via que muitos não mostravam depois como que eles estavam, se eles estavam continuando, se eles estavam firmes na igreja, não tinha isso. Como eu vi lá que não tinha. Eu cheguei até a levar os meninos às vezes na igreja depois quando eu cheguei lá, que eu fiquei, onde eu vou chegar também, que eu estava na tenda, chegamos lá na tenda, Tava bem lá, a gente tinha um culto lá, tinha acompanhamento psicológico, psiquiatra, mas depois ele teve um problema lá, porque os próprios pastores viram que ele precisava de ajuda, que ele estava com problema, os dois, emocionais e espirituais, quis ajudar eles, e eles simplesmente cuspiram no prato que comeram, porque esses pastores ajudaram, abriu o sítio deles, que era incrível, maravilhoso. Isso foi em Taubaté? Isso é em Taubaté? Isso, no Natal da Tenda, que nele ninguém fala. Por quê? Porque ele manda os meninos abafar, né? Porque os pastores lá, tinha pastores que trabalhavam com libertação, ajudou a gente, alguns que estão lá perto dele ainda. E aí eu estava super bem lá, porque quando eu fui para lá, eu fui justamente para tratar essa questão minha, igual eu falei para você, antes de eu ir para Portugal, ele veio, me visitou, me ajudou. Eu fui para Portugal e, infelizmente, lá, depois de 9 anos firme, eu recaí com bebida e depois com drogas. E ele sabia disso. Eu mandava mensagem para ele, falando com ele para orar por mim e tal. E em nenhum momento ele falou assim, vem embora, eu pago sua passagem, vem para cá, eu te ajudo, eu faço uma vaquinha na internet para te ajudar. Pelo contrário. Aí, depois eu fui, quando eu soube que eu voltei, aí ele foi, comecei a conversar com ele. Aí um dia, ele esteve aqui e soube que eu estava caindo na minha cidade, e ele foi quis me procurar, e falou, não, você tem que ir para São Paulo comigo, você podia ir comigo e tal, e aí o meu pastor conversou com ele para ver se ele poderia me dar essa força para eu poder ficar com ele um tempo, para eu poder restabelecer minha comunhão, né, que isso foi o ano passado, em julho do ano passado. E aí eu fui para lá, e chegando eu fui para a tenda. Chegando na tenda eu vi e já gostei, porque lá tinha culto na quarta-feira, tinha culto no domingo, na sexta-feira, que era o culto, acho que na quarta-feira, lá, e domingo, lá na igreja, não, culto na sexta-feira, lá na tenda, e eu comecei já a estudar com os meninos, fazer um devocional, que começou a ter depois que eu cheguei lá, que nem isso tinha, eles começaram a gravar e tal, aí depois o Adriano começou a gravar, ficar mostrando o canal dele, mas quem começou com isso lá foi eu, que eu levei para lá muitos livros, muita Bíblia, e estava tudo bem, um mês e meio eu fiquei super bem lá, estava sempre sem usar nada e tal. Ele chegou lá, depois de umas viagens dele, falou assim, não, você não precisa ficar aqui não, você tem que ir comigo para Itanhaém, para ficar lá comigo. Eu falei assim, não, mas eu tô gostando daqui, não, você tem que ir para lá para ficar comigo. E algo dentro de mim já falava que não ia dar certo, que eu ia ter que ficar dentro da casa deles e tal. Ele, não, se você é uma pessoa bacana, você não é sua amiga há muitos anos, você tem que ficar lá. E eu fui. Quando chegou lá, ele começou a fazer os vídeos e tudo, mas nunca que ele me dava oportunidade para falar da minha história e tal. E até aí tudo bem, porque eu tenho desejo das pessoas saberem da minha história para glorificar a Deus, mas eu nunca quis forçar nada. Então, igual eu falei para você, ele sempre fazia vídeo com os outros meninos que tinham chegado recente, justamente para pedir ajuda, pedir oferta e pedir dinheiro. Eu, como não fui alcançado pelo LPD, então para eles eles não me davam crédito, mas eu ficava lá ajudando, limpando, cozinhando, fazendo tudo com amor. Eu não estou jogando na cara, porque eu não sou um folgado. Então isso aí ele não fala, que eu fiquei um mês e meio bem lá na tenda, ajudando, fazendo o que eu podia, servindo. Ele me deu um celular usado, com todo carinho, que é esse que eu tenho até hoje, que ele falou que eu ia usar com droga.
De tanto que aí quando cheguei lá, que o objetivo não foi ir para trabalhar lá, foi para ser restaurado. Quando chegou em Itanhaém, eu compartilhei com ele que eu tinha algumas pendências na minha vida de dívidas que eu precisava resolver. Ele falou assim, não, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar então pra você pagar suas dívidas e tal, tal. Aí ele foi, comprou pra mim. Aí primeiro eu comecei a ficar com a carteada deles, do salão lá, que eles montou pra ela, mas ela é muito difícil. Ela começou a fazer fofoca de mim com a Andréia. A Andréia chegava perto de mim e falava que não era pra mim comentar nada com o Flávio, porque ela não queria problemas entre ela e o Flávio por causa de conversa fiada minha, que nem era conversa fiada. A menina me humilhava e ele falava que eu poderia ficar lá trabalhando. Eu falei, não, então eu vou gastar um lugar pra me trabalhar. Como eu não tinha meus materiais, ele foi e comprou para mim, secador, prancha e tudo, para mim, falando que era para mim. Eu tinha feito até um vídeo agradecendo a ele e tudo, e comecei a trabalhar no salão. Aí nisso ele começou, porque o meu objetivo não era trabalhar, mas como ele falou isso para mim, eu comecei a trabalhar, porque eu senti que, tipo, ele falou assim, não, você tem que trabalhar, você tem que fazer sua vida, você tem uma filha para criar e tal, tal, tal. E eu falei, não, aí até porque eu fui para lá para ser restaurado, como eu disse. Não, aí o foco foi mudando. E eu já sabia que eu estava ainda vulnerável a cair nas drogas, por mais que eu tinha ficado 1 mês e meio lá na tenda limpo. Logo depois nisso, igual eu falei para você, aconteceu o fato dele discutir lá com o pessoal dos pastores lá da tenda. Sim. E eles ficaram em silêncio, logo são pessoas educadíssimas, pessoas maravilhosas, que eu nunca vou expor o nome aqui, mas ele já falou várias vezes quem era. E os pastores ajudaram os meninos no que pôde, sabe? Ia lá, comprava remédio pra gente, sabe? Quando eu precisava dos remédios que a gente tomava na receita, né? Que eu passei com um tempo de depressão muito forte, meu cabelo caiu todo, e os outros meninos que precisavam também. E ele só pagava a luz e a água e a alimentação daquele lugar. Fabrício, você pode falar qual foi o problema que teve lá entre eles? O que levou esse atrito para o Flávio sair fora? Porque um dos pastores, sem ser os donos do local, que são pastores dos donos do local onde que era a tenda, moram nos Estados Unidos e são excelentes na área de libertação. E eles, igual eu te falei, ele nunca aceitou o apoio dessas pessoas E lógico que Deus começou a mostrar para o pastor que tinha algo errado. Então, eles começaram a fazer esse trabalho de libertação. Aí ele já logo me tirou de lá e me levou para Itanhaém, me deixou lá sozinho, tomando conta da casa dele. E aí ele tá vindo para lá de vez em quando, ficar lá com os outros meninos. Aí, quando estava terminando o trabalho lá, que parece que era 5 lições, eles chamaram ele, marcaram um jantar e tudo. E com maior delicadeza, maior educação, a mulher conversou com a Andréia e falou assim, olha, a gente gostaria de estar acompanhando vocês e tal, tá ajudando vocês e tal, na hora que a gente percebendo que vocês estão com algumas dificuldades e tal. O casal, em relação ao casamento deles e a questão espiritual, que via os surtos, via os gritos, via os xingos, via tudo, e via que ele não estava preparado a ser totalmente para estar naquela obra e precisava de ajuda. Então ofereceu ajuda. Então ele simplesmente virou a mesa na hora e não queria, virou a mesa no sentido, não teve isso, mas tipo assim, levantou na hora, nem participou do jantar e falou que não queria mais aquele lugar, que ia sair dali, e no outro dia pegou um caminhão e pegou tudo e saiu dali sem dar um obrigado. Uma pessoa que estava ajudando há mais de meses a eles e apoiando em oração, pagando preço, e ele simplesmente descartou porque alguém ofereceu ajuda que viu que ele estava desequilibrado e precisando de ajuda espiritual e libertação, que ele nunca aceitou. Ele chegava nos cultos só mexendo no telefone, ele não ouvia, ele nunca foi de ficar louvando, isso era o tempo todo, aquela agitação, aquela coisa, eu falava, meu Deus, como é que é possível? E conversando o tempo todo. Todas as vezes que eu acompanhava na igreja, desde quando ele estava aqui, eu falava, gente, ele é muito inquieto, esse cara, ele precisa de tratamento. Mas eu pensava que iria melhorar no decorrer do tempo, mas depois eu fui vendo que quando mais ele ficou famoso, ele ficou pior ainda, porque ele falava assim para os meninos, e já falou para mim, que ele não tinha obrigação de ler Bíblia, porque ele já conhecia a Bíblia, já leu Bíblia várias vezes. E eu falava assim, como que você vai ser exemplo para as pessoas aqui dentro se você não tem um devocional? Então quem se propôs e tomou a iniciativa do devocional foi eu, porque nem o Adriano fazia.
Então eu fui, depois que eu fiz, e o Adriano começou a se sentir ameaçado, achando que eu estava indo lá para tomar o lugar dele. Que pelo fato dele ou se passar de coitadinho, que não tem família, que foi na rua. Outra coisa, a minha queda foi exposta, mas a queda dele e de outros lá dentro não foi exposta. E aí todo mundo tem que, fulano, Adriano é a benção, que é isso, é o melhor de todos, não sei o quê, mas não sabe da história, do contexto certo, né? Mas enfim, eu não tô aqui para atacar ninguém, porque Deus, ele é justo e ele vai trazer à luz tudo que precisa trazer. E foi isso, aí onde que saiu da tenda, e eu já estava em Itanhaém sozinho, trabalhando. E comecei a cair mesmo com drogas, mas eu comecei a usar na rua. E chegou algumas vezes que eu cheguei a usar no beco lá, que saía para a janela, para lá de fora. Que foi poucas vezes e pouca quantidade, mas tudo bem, eu reconheci, pedi perdão a ele. Você chegou a cair do ponto de vista sexual? De homossexualidade? Depois de separado, sim. Aproximação, mas não teve penetração, essas coisas, mas... Nesse período, né? Nesse período, você caiu também nesse período? Lá dentro, não. E nunca vi ninguém caindo lá dentro nisso, não. Mas já teve relatos de acontecer. Porque sempre eu tive esse temor de não acontecer isso com os meninos, e por isso que eu te falei que desde lá de trás eu já me achava, mas eu hoje mesmo, com as minhas falhas, eu me sinto maduro, de tanto que eu acabei de sair de uma casa de reabilitação no meio de pessoas héteros, e em nenhum momento eu tive queda ou insinuação para um homem. E fui muito bem respeitado e muito bem aceito. Então essa questão que fala que porque eles aprontam da casa de reparação, porque os pastores jogam para fora, que não sei o que, isso, então ele tem que procurar a ajuda certa, no lugar certo. Porque tudo usa contra tipo que ninguém aceita, só ele aceita. Isso é mentira, cara. Então quer dizer que as igrejas não estão amando as pessoas? Então quer dizer que os pastores, ninguém ama ninguém? Agora também uma pessoa que vive só defamando os outros, lógico que ninguém vai querer nem parceria com uma pessoa dessa, né, para ajudar outras pessoas, porque ele mesmo defama todo mundo, esse tipo de gente, coloca as pessoas lá embaixo, como se os travestis fosse o verme do cocô do cavalo do bandido, que ninguém quer. Então, a própria, porque já é um público desafiador, mas há esperança sim, para quem quer, para quem ajuda, para quem realmente quer tomar decisão e para quem realmente abraça, que como eu fui abraçado por pessoas comuns, que abraçaram, me acompanharam, me visitavam, me levavam para a igreja com eles, e ali o trabalho é do Espírito Santo, não é dele. Quem muda não é Flávio Amaral, que as pessoas querem colocar lá em cima como se fosse um Deus, não é. Pelo contrário, ele escandaliza as pessoas, que se a pessoa não tiver um encontro com Deus e saber separar o que é homem carnal, o que é um pai celestial, ela nunca mais vai querer ir na igreja. Ela nunca mais vai querer saber de restauração, porque não vai acreditar. Mas eu oro que esses meninos possam ter realmente um encontro com Deus, que eles possam, ainda que caia, a Bíblia fala que aquele que está de pé vigia para que não caia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda pessoa está disposta, está possibilitada a cair, mas o que a gente não pode é permanecer no caído, é permanecer firme, é permanecer caminhando, porque é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, é aí que estou fraco. É no caso dele, que bate no peito, que é isso, que é aquilo, que é santidade, que é isso, e jogar pecado dos outros na cara da pessoa. E aí foi onde que aconteceu esse fato. E aí a Andréia já falou, não, nós não podemos ficar com você aqui, nós não podemos ficar com você aqui, você tem que voltar para sua cidade, tal. Eu falei, não, tudo bem, pedi perdão, falei, olha, eu errei mesmo e tal. Não, eu vou embora hoje. Ela falou assim, não, espera, eu vou conversar com o Flávio. Aí quando ele veio me humilhou na frente de todos os meninos, gritou comigo e tal, e tomou as coisas que ele tinha comprado para mim do salão, que ele fala que não era para mim, que era para o LPD, mas mentira, ele tinha comprado para mim. Mas, enfim, eu entreguei. E falou assim, você só vai embora com o celular porque foi presente, como ele já falou que já tomou da Denilson, de várias outras pessoas. Aí ele não tomou o celular. Aí a desculpa dele que não ia me dar os negócios porque eu ia trocar por drogas, que eu ia vender. Eu nunca fiz isso. Eu sempre trabalhei com travesti, e depois que eu comecei a cair, que foi por pouco tempo, eu trabalhava para consumir. Então eu já nunca roubei nada de ninguém para usar, né? Já aprontei como travesti, mas como depois de cristão, não. E aí, igual eu falei, sempre respeitei a casa dele, respeitei a esposa, a filha, cuidava, mas aconteceu isso, porque agora ele fala que os meninos estavam usando droga na rua e ficando desaparecidos. Como ele morava lá, praticamente
menos de 1 quilômetro da boca, uma pessoa que está caída, totalmente vulnerável a ficar com a droga, igual quando ele foi lá para Rio de Janeiro, que ele levou o menino, o Taylor, o Guilherme, alguns dos meninos que foram com ele, que eu me ofereci para ele. Ele, não, você não vai não, quem vai é os outros meninos, você tem que trabalhar. Porque eu já senti que eu falei assim, eu não vou conseguir ficar aqui, sozinho nessa casa, perto de Boca. Eu que ele já sabia que eu estava vulnerável, já estava caindo aqui na minha cidade, que foi o motivo de eu ter ido para lá, que não foi por causa da homossexualidade. E ele simplesmente me ignorou e não quis me levar. Por quê? Onde eu penso? Porque eu não dava ibope. O que ele quis levar foi os meninos que ele fala que ajudou, para provar que ele está acompanhando, e causar ibope, entendeu? Causar a falsa imagem que ele, pastoreia, acompanha esses meninos em tudo. Uhum. E onde eu te falo que sim, já aconteceu deles caírem um com o outro, mas não lá, e eu estando lá presente, nunca vi, nunca aconteceu, mas já aconteceu sim, eu fiquei sabendo por boca deles mesmo lá, que e outras vezes aconteceu, então quer dizer, queda sempre aconteceu na casa dele, e um desses meninos que estava com ele já tinham caído uns com os outros, por que ele me escolheu, ele já me falou, não, você tem que ir embora, eu vou te levar e tal, e chegou aqui na minha cidade, eu separei poucas roupas, que ele falou que eu ia vir, e minha família e tal, separei poucas roupas e trouxe, e a maioria das minhas coisas ficou lá, tinha coisas novas minhas que eu tinha ganhado e tudo. Quando chegou aqui, ele praticamente fez a minha cama. Eu sempre confessei pro meu pastor a verdade, que eu estava ainda fraco, caído, precisando de ajuda. Nunca menti para ele, meu pastor daqui. E para minha família também, mas ele chegou aqui e fez a minha cama para poder tirar o dele do reto, para mim não falar a solidão. Então, ele disse que eu estava usando droga na casa dele, aí falou pro meu pastor, pra minha ex-esposa, pra minha mãe, me defamou pra todo mundo que podia. E no maior cinismo, eu não sabendo, isso foi no sábado, no domingo eu marquei um almoço pra ele aqui em casa. Eles almoçaram, eu não sabia que ele tinha descido o pau em mim, nas pessoas que mais próximas a mim. Tratei eles com maior respeito, maior carinho. Nesse mesmo dia de manhã, chegou a notícia que o Guilherme tinha caído com bebida lá, com a enteada dele, que isso também não expõe, as quedas. E aí a Andréia falou que, não quero ninguém mais na minha casa, direto ela fala isso, direto fala de mandar os meninos embora, direto fala de acabar com o LPD, isso é um abuso psicológico, onde que as pessoas estão ali buscando ajuda, aí da treta dos dois, da briga dos dois, e sempre eles falando, não, nós vamos acabar com isso, eu não aguento mais, você vai mandar cada um sua casa, não sei o que, eu não quero mais. Como é que fica a cabeça da pessoa ali? Você imagina, a pessoa já está ali, se sente abandonada pela sociedade, pelas famílias, e busca uma ajuda num lugar onde que ela, o tempo todo ela não se sente segura naquele lugar, e onde, igual eu te falei, o tempo todo eu já acordo, já mexendo no telefone, não tem um devocional, não tem uma pregação. Vamos assistir uma pregação online, meninos, já que não tem eu para pregar, eu não quero pregar, não, vocês ficam à vontade, cada um sabe daquilo que é, eu sei muito bem, eu sei que você tem que ter controle da vida de vocês, porque eu não vou controlar vocês. Lógico que vai ter queda, lógico que não vai ter convenção, não vai ter restauração, não vai ter uma mudança de caráter, não vai ter confronto, não vai ter nada disso. Então, nesse caso, você está falando o seguinte, os devocionais, os cultos só aconteciam quando era na tenda, na casa dele já não tinha mais isso. Depois começou a acontecer, porque aí eu já estava lá, e aí igual eu te falei, como eu comecei lá na tenda, eu com os meninos, com o Wagner, o Adriano, aí depois os que foi chegando, eles foram dando continuidade. Aí eu saí de lá e fui para Itanhaém, fiquei lá sozinho, e os meninos continuou lá, até acontecer essa treta dele com o pastor, que fechou lá, e eles chegaram e trouxeram todos os meninos para casa dele, que aí começou a virar aquela bagunça. Então, mas quando todos foram para casa dele, eles mantinham os cultos, os devocionais? Sim, não, cultos não, mantinha esse devocional de manhã. Aí depois, quando eu estava para vir embora, depois que ele me expôs, que aconteceu essa situação da minha queda, não só minha, mas de outros, eu comecei a frequentar uma igreja lá, que uma cliente minha do salão me indicou, muito boa, pastora super acolhedora, levei os meninos lá, ele levou a gente de carro, fiquei firme as 2 semanas antes de eu vir embora, disse para ele que eu não ia fazer mais aquilo e tal, e aí na minha frente ele falou que ainda me queria perto dele e tal, mas longe de mim, ele descia lenha em mim para todo mundo, falava mal de mim, entendeu? Que foi chegando ao meu ponto. E aí, quando eles estiveram aqui, que eles fizeram isso, eles foram embora, ele fez uma apresentação para jovens aqui, que foi uma merda. Ele deu uma que sabia falar de sexualidade, coisa que eu sei falar, que eu estudei para isso. Ele falou só a experiência dele, ainda expôs um rapaz, entendeu? De uma maneira horrível, na frente de todo mundo, porque o rapaz estava com a calça apertada, ele
esposo do rapaz, foi horrível, e assim, isso escandalizou, e assim, ele esquece, né, que nunca mais ele vem pregar. Então, por aí já as portas já começou a fechar, porque ele sempre traz a vida carnal dele, a vida pessoal dele, para querer do público, para achar que isso vai transformar. Testemunho, Israel, edifica, mas testemunho não liberta, o que liberta é a palavra. O testemunho é para edificação da igreja, é para testemunhar milagre, cura, libertação, mas ele não pode usar isso como como é que fala? Um mantra, ou então algo que ele só sabe falar disso. Ele fala que fez teologia, nunca fez. Eu fiz teologia, ele nunca fez. Nunca fez. Ele começou a fazer aqui, o curso de casados, eles dois brigavam todo dia, não terminou. Entendeu? Então ele nunca fez nada, preparo nenhum para poder estar numa obra dessa. Entendeu? E até hoje a gente não sabe quem consagrou ele a pastor. Por que o pastor que consagrou ele a pastor, a pastora, não se manifesta para apoiar ele nesse momento difícil? Por que ele nunca foi? Esse aqui é meu pastor que me consagrou, porque eu sei da conduta. O que exige para um pastor ser consagrado? Ele tem que ser um homem irrepreensível, tem que ser um homem honesto, paga seus impostos, paga sua dívida, uma pessoa que está disposta a dar sua vida pela igreja. E isso, como assim ele? Que testemunho é esse que ele deu? Então, é bem difícil acreditar, né? Mas eu já preparo agora a questão dos ataques dele, eu não tô nem aí, porque ele sabe que eu não tenho medo dele, e advogado eu tenho na minha família, e o que não vai faltar é pessoas que conhecem a verdade dele, que sabem que ele passou por aqui, que tem advogados que eu me conhece, que se ele fizer gracinha comigo, ele tá perdido. Então, assim, o que eu tô falando é a verdade, eu não tô falando nada para ganhar dinheiro, e nem para se beneficiar, confesso, sim, é o meu erro, mas ele nunca falou a verdade realmente do que aconteceu, das coisas positivas que eu já fui na vida dele, porque se não fosse através de mim, ele não tinha sido conhecido aqui, e daqui começou, e ele fez vergonha aqui, e nunca joguei isso na cara dele, ele fez um projeto que eu abaixo, e ele nunca reconheceu isso, entendeu? Ele fala que as pessoas tiveram preconceito, que não quiseram ajudar o projeto, mentira, eles surtaram lá dentro, e brigaram lá dentro, e o projeto foi por água abaixo. E ainda apoiaram ele depois de ter saído do projeto para não desamparar ele, que ele estava desempregado. E ele nunca reconhece o erro dele. E aí aconteceu que ele veio aqui na minha cidade, ele falou mal de mim. Aí nisso, eu decidi ficar, que a minha família viu isso, ele falou mal de mim e falou, não, você não vai voltar mais. E esse já estava tendo esses escândalos da questão do Taylor. E a questão do Taylor é outra coisa. O Taylor pediu para voltar. O Taylor, eu ouvi o áudio do Taylor pedindo, depois que eles vieram do Rio de Janeiro, pedindo para voltar, para ficar na casa. Mas como o Taylor estava de trelelê com o Guilherme, eles dizem que queria proteger o Guilherme, para eles dois não cair. Mas onde que você sabe que a pessoa está pedindo, implorando para voltar para casa? Por mais que fala que o cara já voltou várias vezes, já estava caído, o Taylor praticamente estava tomando hormônio de novo, estava voltando a ser travesti, e já tinha tirado o peito no LPD. Entendeu? Para você ver o tanto de testemunho que é uma pessoa continuar sendo, mas mesmo assim era uma pessoa digna de misericórdia, o que o papel dele era o quê? Você vai vir, mas você vai ter que ter assim assado, o menino viu o menino implorando, pastor, arrependi de ter ido na minha cidade, eu quero ir para aí, me deixa ir para aí. Mas a Andréia não quis, ela não queria deixar o menino voltar. Ela não queria. Ela não queria, e como é ela que manipula tudo, ela que dá as ordens. E aí aconteceu que tanto de gente, que minutos antes dele suicidar, ele tentou ligar pro Flávio, e o Flávio estava numa live, não pôde falar com ele, e ele se suicidou. Então, assim, eu não culpo ele pela morte do menino, mas ele poderia ter sido evitado, se realmente ele priorizasse realmente vidas, como ele fala que prioriza. Porque se aí eu ia falar para ele, olha, você fez errado, que agora diz o menino que teve até sexo oral entre ele, o Guilherme, não sei. Eu sei que ele sempre bajulou muito esses meninos, os mais novinhos, os mais bonitinhos, ele sempre bajulou muito. Comprava 2, 3 mil reais de roupa nova, os meninos, tênis caro, tudo era para esses meninos. Fazia tudo para eles. E os meninos escarnecendo, e os meninos vivendo uma vida carnal. Enquanto eu, que ele falava que era amigo dele, ele sabendo da minha dificuldade, não, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas. Entendeu? Você que viveu lá nesse período do Taylor e etc e tal, o Guilherme já passou pela transição, né? Já passou pela cirurgia. Por que o Guilherme continua na casa depois de tanto tempo? Porque é conveniente para ele. Porque é conveniente para ele.
porque ele é um dos protegidos do pastor, entendeu? Então ele tudo que ele quer, o pastor faz para ele. Por isso que ele fica lá, entendeu? E por que isso? Por que ele é protegido do Flávio? Tanto que eu te falei que ele já caiu várias vezes, e isso nunca foi exposto. Aí eu já não sei, eu não posso acusar porque eu não tenho certeza, eu estou expondo aquilo que eu tenho certeza que eu vi, o que eu ouvi, entendeu? Mas que ele é uma pessoa que carnal, que ele tem umas brincadeiras carnais de abraçar, de coisa muito carinhosa, assim, que não é uma coisa de um irmão de te abraçar, e ainda mais como a gente tem uns com os outros, com respeito. Foi o que o menino falou, que ele dá a ideia que se a pessoa não tiver uma vida de querer mudança, a pessoa dá confiança. Então talvez foi isso que o Taylor confundiu e acabou tendo um desejo por ele, entendeu? Como o Denis também falou, que começou a apaixonar por ele, mas não foi o meu caso, que eu tratava ele bem, com respeito, mas eu nunca me aproximei de nenhum deles, nem tive desejo por eles, porque eu estava numa fase de depressão profunda e caindo nas drogas, que era o meu refúgio nesse momento, entendeu? Não era desejo carnal para sexo com homem. E essas fraquezas que eu tive foi bem antes de eu ir para lá, entendeu? De quase cair com homem, de ter abraçar e tudo, foi lá em Portugal, que depois que eu separei também. Eu me frustrei no meu casamento e afastei de Deus. Lá em Portugal, na Europa, as igrejas só têm diminuído, lá a religião muçulmana, né, o islamismo tem crescido cada dia mais, então, e eu trabalhava muitas horas, e eu sou cabeleireiro, eu trabalhei no shopping de Lisboa, então os aniversários sempre eram nas boates, eram nos bares, e eu sozinho, né, eu fui com a minha esposa, e depois ela não ficou lá, eu fiquei sozinho, fiquei 1 ano e meio sozinho, aí depois quando falou de separação, eu já fiquei bem vulnerável, e infelizmente, como eu te falei, eu não alimentei meu espírito, não fortaleci meu espírito, e fui sujeito a cair como qualquer ser humano pode cair. Então, aí para mim é o que eu falo, porque para ele é conveniente, porque ele é ambicioso, ele está trabalhando e tirou carteira, está com desejo de comprar carro, então para ele lá não pagar nada, tá lá sendo ajudado, ficando lá e sendo bajulado como queridinho deles dois, para ele é conveniente. Por isso que eu estou dizendo, é conveniente estar numa casa sem pagar nada. Várias pessoas que passaram por aqui confirmaram que ele usa droga, que bebe, que já teve relações com outros homens lá, mas os outros homens muitas vezes se ferram e ele continua sempre na casa, né? Sempre, porque ele é o protegido, ele e o Adriano, porque o Adriano, ele dá uma que ajuda o Adriano, mas na verdade ele aproveita do Adriano, porque o Adriano que fica lá quando ele não tá, ele não paga salário pro Adriano, mas ele dá uma ajuda e tudo, e foi o que aconteceu, o negócio do carro do Adriano, que eu fiquei sabendo que uma seguidora deu o carro pro Adriano, que era o sonho dele tirar a carteira e comprar o carro, e depois acabou que a Andrea falou, como falaram comigo, o negócio dos materiais de cabeleireiro, que os material era do LPD, não era meu, sendo que ele deu para mim, mas ela fechou a cara no dia de comprar os materiais, eu já vi na cara dela que ela não gostou, e que o carro do Adriano era do LPD, não era dele, e foi vender o carro para poder fazer a piscina lá. Então é complicado. E o Adriano faz o que quer. Se ele falar, vai ali, você vai, porque ele é o que ele falava para mim. Eu não tenho família, Fabrício, eu não tenho para onde ir. Então ele é uma marionete na mão dele. E eu para mim. Você via, fala em dinheiro, você via muitas ofertas, eles recebem bem, assim, entra muito dinheiro por mês ali? Eu não via, mas pelo gasto que ele tinha todos os dias, e só para ele, para a filha, para ela, é muita coisa que entra. Não tem como a pessoa ter o padrão de vida que ele tem se não entrar muito dinheiro. De tanto que na época que eu estava lá, eu tinha entrado mais de 200 mil reais de oferta, menos esses 3 meses que eu estava lá. Com base em que você afirma esse valor? Porque ele falava que uma oferta que eu estava aguardando chegar, um dia que eu fui buscar o Guilherme com ele, que a gente parou lá em Santo André, ele parou para comprar algo e falou assim, nossa, Deus confirmou uma benção. Eu estava aguardando uma oferta de uma irmã que ia mandar, acho que 25 mil euros da Europa, e aí como eu já morei na Europa, eu sabia que dava em torno disso aí, né? Quase 100 mil reais.
E aí e ele falou que, agora que você chegou, eu tinha falado com Deus que se fosse para mim te ajudar, ele ainda falou assim, se fosse para mim te ajudar, Deus iria confirmar que esse dinheiro ia chegar, ia cair, que a gente estava aguardando chegar. E das outras vezes sempre caía, eu fiquei lá 3 meses, sempre caía 10 mil, 20 mil. Então, quer dizer, juntando isso dava esse valor, com certeza. E os gastos que eu via que ele tinha, tanto de dia a dia, de viagens, de dentro de casa, né, com coisas que ele comprava, coisas para ele, pessoal, para os meninos, todos os meninos que chegavam lá, o Denilson, os outros, ele ia, comprava. Ele me deu um tênis bom de quase R$ 400. Quando eu cheguei lá, igual eu falei para ele, eu sou grato sim. Ele me chamou de ingrato, eu sou grato sim. Mas gratidão não é prisão. Não é porque você fez isso por mim que você tem que me humilhar, que você tem que fazer isso ou aquilo comigo, eu tenho que ficar calado. Entendeu? Fabrício, qual foi o meu rompimento com ele? Porque depois que ele fez isso comigo aqui, eu mandei mensagem para uma pessoa e falei que eles eram capazes de tudo para prejudicar uma pessoa. E essa pessoa foi e mandou o print para ele. E ele foi e mandou uma mensagem para mim e falou assim, você nunca foi amigo nosso, você nunca foi amigo meu, e tal. Eu estou decepcionado com você, e disse isso. Eu falei, eu também estou decepcionado com você, porque você também me defamaram, foram falsos comigo. Na minha frente vocês falavam bem de mim, mas por trás vocês desciam além. Então também vocês nunca foram meus amigos. Então daqui por diante, se você não quer mais a minha amizade, eu também não quero aproximação com pessoas igual você. Porque você está longe de querer mesmo realmente ajudar as pessoas. Entendeu? Fizeram live não para te detonar? Ele já falou de mim, tem um pouco falando de mim do Éder, mas o Éder ficar pedindo, ele tá indo para motel para se drogar, eu quero que ele prove isso. Se eu quisesse processar ele, eu processava, eu estou falando, deixa ele, eu tenho tudo sal ele falar de me processar para ele ver. Primeiro ele falar que eu estava pegando dinheiro para poder ir para motel para fumar droga, eu nunca fiz isso, entendeu? E falar que eu trouxe muito problema para ele. Que problema, que muito problema que eu trouxe para ele, entendeu? Porque já sabia que você pegar uma pessoa que tem problema com dependência química, deixar a pessoa sozinha, obviamente você sabe que a pessoa pode cair. Entendeu? Então, se ele fosse meu amigo mesmo, ele falava, não, você vai andar junto comigo, você vai ficar comigo um tempo, que é isso que o pastor faz, ele acolhe, mas como eu falei para você, eu não estava para fazer lucro para ele, tanto que ele falava, não fala das suas quedas. Quando ele fazia uma live que ele me chamava, vamos rapidamente, só para dar um oi, você não vai falar isso de suas quedas para ninguém, porque as pessoas não podem saber disso. Por isso que ele sempre camuflou a questão de queda dos meninos. E eu sempre fui transparente, porque eu falo, por isso que a igreja hoje está muitas coisas terríveis acontecendo, porque o pecado está cheirando, fedendo no nariz de Deus, mas não tem confissão de pecado, não tem arrependimento. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Hoje, pela graça de Deus, eu estou 6 meses limpo. Depois disso, cortamos o vínculo, não tem mais, tenho visto, depois porque lá na casa eu não podia ver os vídeos, fui chegando aqui, comecei a ver vídeo dele falando mal de mim e do Éder, então eu falei assim, não, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso me posicionar, porque eu sei de muita coisa dele, de muita conduta errada dele, entendeu? Que ele acha que eu não tenho coragem de falar, porque eu até falei com ele, não, eu não vou fazer isso com você, ele, espera que você nunca vai na rede social, fala, não, mas eu não vou fazer, mas eu também não imaginava que ele ia fazer comigo, porque se ele já me humilhou, ele já me descartou da vida dele. Por que ele vai ficar usando a minha imagem, me usando a minha pessoa para ficar querendo dar uma que eu prejudiquei ele em quê? Porque tem muitas pessoas via lá ele fazendo live, eu lá ajudando ele, ajudando a casa, não parava quieto, enquanto os outros iam ver filme, ficavam jogando, e a pia cheia de vazia, só sujando vazia. E eu lá, porque eu sou uma pessoa que eu sou ativa, eu não consigo ficar prostrado sem fazer nada. E por gratidão a ele, eu ficava ali ajudando, e não é porque eu queria algo dele em troca, não. Entendeu? E as 2 vezes que eu pedi ele, um dia que eu precisei de R$100, ele e ela, até isso eles falaram isso com a minha mãe. E ele falava, que se você precisar, você pode me pedir. Pedir para depois ele jogar na minha cara e falar mal de mim, que eu pedi a ele, sendo que ele dava 600, 500, R$1.000 para alguns aí que tem detonado ele, às vezes para ele comprar esses meninos, para querer abafar os meninos. Mas comigo ele sempre queria me colocar para baixo, sempre queria me diminuir. Entendeu? Então eu vi que ele nunca foi meu amigo. E várias pessoas me alertou, o Flávio nunca foi seu amigo. Ele sempre falava que você era uma bichona, que você era isso, que você era aquilo. Então, quer dizer, eu não acreditava que ele tinha coragem de fazer isso. Que prova que ele tem que eu sou uma bichona? Eu já dei de cima dele, ele já ficou comigo.
porque até então quem falou que já caiu várias vezes depois tanto quando eu falei para ele que eu pensei que eu caí, ele falou, não, Fabrício, isso acontece, eu também já caí várias vezes na caminhada, esses 20 anos eu já caí inúmeras vezes, tanto que ele caiu depois de 10 anos com homem, com droga, então por que ele me crucificou tanto? Por que ela me xingou de sem vergonha, mandou tomar vergonha na cara, se ela tem uma filha que fuma maconha, entendeu? A outra tá no mundão, tocando em banda mundana, não tenho nada contra ela, mas a filha menor é terrível, entendeu? Tá desviada, nunca foi crente, o namorado era da igreja, nem tá mais, que a e aí a pessoa quer falar mal de filho dos outros, que os outros é droga, com coisa que a casa dela tá consertada, com coisa que ela é um exemplo de mãe, exemplar, cristã. Por favor, tira o beijo do seu olho, da trave do seu olho. Você acha que o valor que eles recebem de doação, pelo menos no período em que você estava lá, que você pode falar, é proporcional ao dinheiro investido no LPD, efetivamente? Você fala dos gastos mensais? Dos gastos mensais, do que de fato. Com certeza o valor que ele recebe é muito mais, por isso que ele investe mais nele do que na casa. De tanto que as compras que ele faz, poucas vezes ele ia lá no supermercado fazer compras de R$1.000, R$1.000 e pouco. Sempre era compras picadas, R$300. Aí ficava humilhando os meninos. Você come demais, você é guloso, não sei o quê, glutonaria, não sei o quê, sabe? E sabendo ele que, infelizmente, a maioria das pessoas, quando sai da droga e tem esse distúrbio de ansiedade, elas acabam descontando o quê? Na alimentação, às vezes, no açúcar, no doce, mas o despreparo é tão grande que ele ficava fazendo esses abusos emocionais nas pessoas, entendeu? E eu ficava olhando assim e falava, gente, pra que falar isso? Pra que falar isso? E tudo que compra fala pra pessoa. E conta vantagem, aumenta, mente, muita mentira. E a Bíblia fala que a mentira é considerada como a feitiçaria. Então, assim, ela é muito terrível. A pessoa que mente, ela infelizmente, ela... E aqui eu separei aqui rapidamente, só para falar que algo que tá dentro do que a gente fala aqui, fala assim, o irmão que peca. Rapidamente, tá, Isael? Fala assim, se o seu irmão pecar contra você, vai e mostra-lhe o seu erro, mas faça isso, está em Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostra-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Eu fiz isso várias vezes com ele, mas ele nunca me deu crédito, porque ele acha que ele é melhor do que eu. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra e pelo menos 2 testemunhas. Eu já pedi pessoas para aconselhar ele, teve pessoas lá na tenda para aconselhar ele, para tentar ajudar, mas ele, porque sabia que a gente comentava algumas coisas com esses pastores que eles não concordavam com o que ele fazia, por isso que os pastores manifestaram a ajuda que precisava. E o final, mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conta tudo à igreja, e se ela não ouvir a igreja, trata-o como um pagão ou como um cobrador de impostos, ou seja, é como ele é, uma pessoa corrupta que tem sido cada dia mais demonstrado um malfeitor da fé, entendeu? Que tem usado a fé para ganhar dinheiro e se beneficiar. Infelizmente, ele é isso, sim. Eu não nego. Você acha que daqui para frente, depois de toda essa exposição, isso pode mudar? Se ele reconhecer, a Bíblia é bem clara que o único pecado que Deus não perdoa é o pecado da... Ai, Jesus. Desculpa que eu estou nervoso. Fique tranquilo. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não há pecado que Deus não perdoa, a não ser esse. Então, se ele realmente reconhecer que ele errou muito e que ele possa fazer diferente, que ele precisa sim ter uma metodologia preparada naquela casa, transparência no que entra e no que sai, não querer, porque eu te falo, ele perde tanto dinheiro e tem tantas coisas luxuosas, por que ele não vende alguma das coisas dele luxuosa para investir em alguma vida? Porque ele não é desses. Ele quer sempre usar, comover as pessoas com uma dificuldade. Outra coisa que eu queria falar, Isael, que eu não posso esquecer. Tá. Um fato aconteceu lá na tenda, que isso foi muito marcante na minha vida, e esse menino saiu de lá e falou comigo.
Fabrício, o que ele está me acusando, que ele acusou, vai ser mais uma vítima que vai falar, esse pastor vai pagar por isso, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Teve um rapaz que chamava Kelvin. Esse menino foi o pastor, como chama aquele pastor todo tatuado? Anderson Silva. Anderson Silva, que pagou a cirurgia dele. E esse menino era um menino assim, que estava buscando e estava esperando já um tempão essa cirurgia e tal. E ele levou esse menino para a tenda e tudo. E o menino, aí ele fez vídeo que esse menino mostrando a casa dele lá em Santo André, não, em Campinas. E que o menino morava num barracãozinho muito simples, não tinha nem porta. E várias pessoas pediu ajuda para esse menino. Algumas pessoas mandaram oferta e mandou dinheiro para o menino comprar material de construção para construir. Ele prometeu ajudar o salão desse menino, dar um salão para ele, que esse menino fazia escova num lugar bem simples da casa dele, o chão dele batido e tal. E esse menino foi para lá para fazer a cirurgia, porque o Anderson Silva, o pastor do Silva, que pagou. Quando chegou lá, o menino já tinha falado para ele que não podia ficar muito tempo ausente da casa dele, que ele só ia esperar tirar os pontos, porque ele tinha que voltar, por causa que ele tinha um cachorrinho. E lá tinha muitos usuários de droga perto da casa dele, que poderiam invadir a casa dele, porque ele não tinha nem porta na casa dele. Quando o menino se recuperou, ele queria voltar para a casa dele, que era um direito dele, e ele ia passar só pela revisão do médico. E ele falou que queria ir embora. E ele, o Flávio, queria levar esse menino para a cidade de Itaiaém para fazer vídeo com o menino. Para quê? Pedir dinheiro. Sendo que não foi ele que pagou. Aí ele falou assim, eu acho que ele ajudou com um pouco para completar, mas não foi tudo, a maioria foi do Anderson Silva, mas não justifica, foi oferta que foram enviada para isso. E nisso, o menino rejeitou de ir. Ele maltratou esse menino de uma tal forma lá na tenda, que você tinha que ver que nem um cachorro a gente fazia isso. Mandou o menino embora, o menino com ponto ainda. Eu falei, não faz isso. Esse menino, não, aí o Fabrício falou, não, vou embora, Fabrício, vou embora. E todo mundo ficou a favor dele, todos que estavam lá na hora. Ninguém ficou apoiando o menino, não sei eu, que peguei e falei assim, não, eu vou com ele na rodoviária, eu vou levar a bolsa, que esse menino não pode levar essa bolsa pesada. A André falou assim, você não se mete, Fabrício, nisso. Não se mete nisso, Fabrício. Eu comecei a chorar, Israel, diante do Espírito Santo. Eu comecei a chorar e falei, não vou fazer, como é que eu faço isso com esse menino, Jesus? E ele falou, não, Fabrício, não se envolve não, deixa. Eu falei, não, mas pelo menos ir com você até o Uber, eu vou ir e conversei com o Uber, ajuda ele a tirar a bolsa dele. E aquilo me deixou mal, eu falei, Jesus, eu estou inserido numa podridão, eu estou inserido numa coisa que não tem nada de compaixão pelo outro, porque o menino não quis ir, aí ele tinha ganhado vários produtos de cabelo, que ele falou isso várias vezes na internet, que era para ajudar o Kelvin, que ele ia dar para montar que foi esses produtos que eu usei um pouco lá no salão da filha dele, que depois ele passou pro Guilherme e pegou as minhas coisas que ele tinha me dado e passou pro Guilherme. E aí aí não deu pro menino, fez vídeo falando para as pessoas não ajudar mais o menino, que todas as pessoas tivessem, aí ninguém mais ajudou o menino, entendeu? Ele mandou R$200 pro menino comer na estrada só. E esculachou o menino, esculachou, falou mal e depois apagou os vídeos do menino para abafar o caso. Como esse menino é muito discreto e ele normalmente orava de madrugada, buscava Deus, chorava, quebrantava na presença de Deus, ele não quis expor, ele não quis falar isso, mas Jesus viu. E tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então eu falei, Deus, isso é muito sério o que ele está fazendo. Então quer dizer que se as pessoas não entram no sistema dele, é contra ele, é igual Satanás, se é com ele, não é com ele, é contra ele. Então, isso é muita covardia, rapaz, isso fazer com as pessoas, como ele fez comigo, que ajudei ele várias vezes, não financeiramente, mas como amigo. Quando ele saiu lá do projeto, nós buscamos, a gente ganhou oferta para casa dele, eu saí ajudando ele carregando os móveis que ele tinha ganhado, ele super feliz, e ele falando bem dele com as pessoas, mesmo sabendo que ele tinha muitos defeitos, mas até então ele tinha qualidades. Entendeu? Como eu preservava mais as qualidades dele, porque eu também tenho defeitos. Entendeu? Ele falava que eu era grosso, que os meninos não gostavam de mim na casa, mas por quê? Os meninos só eram carnais, só falava coisas carnais dentro da casa, e eu exortava eles, porque que ele ia acender, igual ele também ficava falando do passado dele com maior orgulho. Eu falava, você tem que vigiar nisso, porque isso acende na gente. Até em mim, que tem mais tempo de caminhada, ficar falando detalhes de corpo, de tamanho, de pênis, de tudo. Pra que isso? Que
mesmo sem ser um líder espiritual, eu tenho maior vergonha de falar isso perto de algumas pessoas, e nem falo para não acender isso dentro de mim. E ele, para que vai falar isso com os meninos que nem passou por libertação ainda? Que é como eu disse para você, tirar peito não liberta ninguém, nem aliança liberta ninguém. Porque se eu falar para você que depois que eu casei eu não continuei achando um homem bonito, continuei, porém eu tive uma decisão de não praticar isso mais. Que ainda que o pecado venha, o desejo venha, porque isso vem, eu falo, Jesus, eu não quero isso mais, eu decidi te servir, eu decidi ser um homem de Deus, ser um pai de família. Então, é parar de pregar essa falsa libertação, parar de pregar que ele é super crente, que ele é melhor do que todo mundo, que as pessoas veneram ele como o cara e tal. Não, ele é um pobre, coitado, miserável, pecador como qualquer outro. Que Deus deu ele a oportunidade de fazer diferença na vida de pessoas e ele usou isso em benefício próprio. A verdade é essa. Entendeu? Porque ele teve, sim, a oportunidade de fazer diferença e ser abençoado. Mas ele só canta vantagem. Onde é que ele passa, ele fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu troquei de carro, eu tenho um carro de não sei quantos mil, eu tenho dinheiro para mim não falta, não sei o que, eu sou isso, aquilo e tal. Só canta vantagem, humilha as pessoas, ele é gordofóbico, ele é preconceituoso, uma pessoa que viveu no preconceito, pessoas que são desprovidas de beleza, ele abusa, entendeu, das pessoas. Então, infelizmente, é uma pessoa que precisa se converter, os dois. Precisa ter uma transformação genuína para que eles possam pelo menos parecer um pouco com Cristo e realmente bater no peito como eles batem, que faz a diferença, e leva para sua casa, como eles falam. Para que ele falar isso? Como o menino lá falou do canal. Para que ele falar isso? Que quem diz que está preparado para isso não é eles? E falar que leva para sua casa é o que vai resolver? Não, não é isso. É melhor eles falar assim, nós não somos preparados para isso. Vamos orar para Deus para levantar pessoas que têm preparo para realmente cuidar dessas vidas, irmãos, porque a gente não dá conta, a gente não está preparado para isso. Então, assim, a gente reconhece que não deu, até aqui deu, mas a gente precisa de mais alguém e a gente só vai estar dando um apoio, então, que eu acho que nem não vai acontecer, porque eles vão bater na tecla até hoje, enquanto a justiça não provar que eles são capazes, que eles estão sofrendo perseguições, que isso é uma inveja, que isso é questão da... Agora, muitas coisas que muitos falam, que eu não falo de mim, às vezes é exagero, que eu não vi, mas eu estou falando aqui o que eu vi, o que eu percebi, entendeu? E não estou tirando o meu de reto. Nunca foi meu intuito fazer isso diante de Deus, mas eu acho que diante do que ele fez comigo, e ainda tentou de todos os jeitos me defamar para as pessoas que mais próximas de mim, e ainda na internet, eu falei, não, eu não posso ficar calado, entendeu? E eu te agradeço, Fabrício, por ter aceito esse convite para a gente conversar sobre a sua experiência com o Flávio. Foi de grande valia e de uma importância enorme, principalmente para quem está acompanhando todos os depoimentos. Agora a gente sabe, né, de como surgiu tudo isso e quem é de fato o Flávio, quem são o Flávio e a Andréa. Obrigado por ter compartilhado conosco. Amém, meu querido. Deus abençoe, tá bem? E obrigado pela confiança, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Outro. E a gente continua por aqui ouvindo as pessoas que passaram pelo LPD e em breve teremos novidade, teremos um convidado muito especial, fica atento, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixa o teu like e comenta aqui embaixo o que você está achando dessa série de entrevistas. Tchau, tchau.